muitos pastores, padres, bispos e religiosos se envolvem em escândalos. Como ficam as pessoas que seguiram eles e que foram batizados, casados e etc. por eles? Ou seja, a preocupação é o seguinte: tem um pastor, um padre, um bispo, um sacerdote qualquer, enfim, ele se envolve com um escândalo, ele estava ali, ele era um farsante, enfim, tem um outro caráter, enfim, tantas coisas, a gente vê tantas notícias por aí de tantas coisas. A questão é, como é que ficam as pessoas que acreditaram nessas pessoas, que ouviram a pregação dessas pessoas? Como é que ficam as pessoas que foram casadas por essas pessoas? Como é que ficam as pessoas que foram batizadas? Será que meu batismo tem valor? Eu fui batizado por aquele monstro, né? Por aquela pessoa que eu não acredito mais, que eu perdi ali e tudo. Olha só, eu vou falar aqui primeiro, a Igreja Anglicana, ela tem nos seus documentos históricos, confessionais, ela tem uma coisa que se chama os 39 artigos de religião. E nesses 39 artigos de religião, um desses artigos de religião, a gente vê ali que é o 26º, ele trata do seguinte: da indignidade dos ministros, a qual não impede o efeito dos sacramentos. Porque essa aqui já era uma questão lá na Idade Média, quando veio depois da Idade Média e tudo mais, quando veio a Reforma Protestante e que se combatiam as heresias que estavam dentro das igrejas e tudo mais, a Igreja Anglicana, quando se firma como uma igreja reformada, ela estabelece aqui a sua base doutrinária. E esse aqui. Então eu vou ler para vocês a resposta que ele diz aqui. Ele diz assim, ó, isso é um texto, gente, do século XVI, final do século XVI, já para o século XVII. Vê só, diz assim: ainda que na igreja visível os maus sempre estejam misturados com os bons, e às vezes os maus tenham a principal autoridade na administração da palavra e dos sacramentos, todavia, como não o fazem em seu próprio nome, mas no nome de Cristo, e em comissão e por autoridade dele administram, podemos usar que o seu ministério, tanto em ouvir a palavra de Deus, como receber os sacramentos, nem o efeito da ordenança de Cristo é tirado por sua iniquidade. Nele, nem a graça dos dons de Deus diminui para as pessoas que, com fé, devidamente receberam os sacramentos que eles lhe administraram, os quais são eficazes por causa da instituição e promessa de Cristo, apesar de serem administrados por homens maus. Entendeu? Aqui, ou seja, em resumo, o que está dizendo? Não é porque uma pessoa má falou. Não. A pessoa pregou a verdade com o outro. É a mesma coisa, sabe uma coisa? Assim, uma pessoa foi ali e entregou cesta básica para alguém que estava com fome. Só que a intenção daquela pessoa, ali, vamos assim, contextualizar uma coisa que a gente conhece bem. A intenção daquela pessoa era ser visto, era ganhar votos, por exemplo. Isso quer dizer que aquela comida ali que a pessoa recebeu não vai saciar a fome daquela pessoa? Não, vai saciar. Agora, a pessoa que fez isso com outro objetivo, ela vai responder diante de Deus. Tá? Então, se uma pessoa má, se um pastor, padre, bispo, qualquer sacerdote, ele fez ali, ele celebrou um casamento, ele fez um batismo, ele orou por alguém, ele pregou o evangelho, e aquela pessoa comete alguma coisa má, ou estava fazendo aquilo ali por hipocrisia, por não crer naquilo, eu não tenho nada a ver com isso. Muitas pessoas
são salvas pela pregação de falsos profetas. Falsos profetas no sentido de que estão ali hipocritamente. Mas eles se utilizam da palavra, eles pregam o evangelho, ainda que eles não creiam. Mas o evangelho é graça de Deus. E a graça, ou seja, assim, quando a pessoa está batizando alguém, por exemplo, aquele pastor, aquele ministro, sacerdote, ele pode ser um pedófilo, ele pode ser um adúltero, ele pode estar roubando a igreja, ele pode fazer qualquer coisa. Mas quando ele impõe a mão e ele batiza, ele não batiza no nome dele. Ele não batiza nem no nome da denominação. Ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele administra um sacramento, ele não está fazendo em seu nome, ele não está fazendo no nome do seu caráter, ele não está fazendo com base nas suas crenças. Não. Se ele está administrando em nome de Jesus, se ele está fazendo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai prestar contas a Deus. Quem crê, está crendo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas é essa a questão. Eu preciso seguir a Deus e não a homens. Tá? Então, quando eu estou na igreja e estou fazendo discípulos, ali eu não estou fazendo discípulos de Jason. Eu não estou fazendo discípulos da igreja anglicana. Eu estou fazendo discípulos de Jesus. Eu estou anunciando a palavra para que as pessoas sigam a Jesus. Mesmo que eu que anunciei a palavra não esteja seguindo. Percebe? Ou seja, eu vou prestar contas a Deus, tá bom? Mas as pessoas estão ali, então, tem muita gente que diz assim, muitas pessoas incautas estão aí em certas igrejas que na verdade são seitas, neopentecostais e tudo mais, e parará, e estão sendo enganadas. Se ali está sendo pregada a palavra de Deus, e a pessoa está na fé, na palavra, ela vai receber o dom, porque é graça de Deus, tá? Não é a ação de um ministro, tá bom? Então eu espero ter respondido aí essa pergunta. Quanto aos maus pastores, pastoras, padres, bispos, religiosos, clérigos que se envolvem em escândalos, o Senhor tenha misericórdia e ao Senhor cabe o julgamento. O Senhor vai julgar a vida dessas pessoas, não cada um de nós. Nós recebemos o Evangelho, nós recebemos a Cristo.